Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, neste quinto encontro dessa formação sobre o Cântico dos Cânticos, vamos meditar o versículo 7 do capítulo 1, onde diz: Mostra-me, ó amor de minha alma, onde pastoreias, onde repousas ao meio-dia, para que eu não comece a vaguear atrás dos rebanhos de teus companheiros. Este versículo manifesta do mais profundo da alma o anseio por permanecer na presença daquele que é o amor da nossa alma. Aqui a esposa, ela já declara que este que ela procura é o amor da alma dela. Mostra-me o amor de minha alma, onde pastoreias, ou seja, aonde realiza o seu trabalho, a sua missão, o seu ofício, onde repousas ao meio-dia. E aqui nós temos essas duas coisas, o trabalho e o repouso. Isso significa o carisma e a espiritualidade. Porque nós, quando somos chamados por Deus a estar na presença dele, nós somos chamados também para ser enviados para transmitir o que nós aprendemos dele. Por isso que aqui o anseio da nossa alma é justamente por isso, por um carisma e por uma espiritualidade. O carisma é aquilo que nos faz alimentar os outros de Deus. A espiritualidade é aquilo que nos faz alimentar de Deus. Por isso que não há uma verdadeira vivência de um carisma sem antes uma espiritualidade. Por isso que é essencial na nossa vida. Veja que aqui a alma, a esposa do Divino Esposo, tem um anseio de saber aonde ele pastoreias. Veja que aqui nós temos também esta realidade onde nós fazemos essa relação com o Evangelho de São João, no capítulo 10, onde o próprio Cristo vai dizer que é o bom pastor. E o bom pastor que vai à frente do seu rebanho. E nós precisamos ser essas ovelhas. Toda alma esposa é uma ovelha deste rebanho, porque o pastor é aquele que se relaciona com o seu rebanho, que se relaciona com a sua ovelha. É aquele que dá a vida por ela. Por isso que nós precisamos também acolher diante desta realidade bela aquilo que é a nossa missão. O verdadeiro carisma, ele se resume em salvar almas. E é claro, para salvar almas, Deus nos dá dons específicos. Esses dons que podem ser espirituais, podem ser intelectuais, podem ser motores. Esses dons que Deus nos dá para que nós possamos servir o nosso próximo desta obra de salvação. Isso é essencial para a nossa vida. Saber aonde o Divino Esposo, Jesus Cristo, pastoreias. Isso que significa saber aonde Ele quer que nós exerçamos a nossa missão, para que assim nós possamos verdadeiramente nos colocar a serviço neste rebanho. E depois, onde repousas ao meio-dia. Esse repousar significa estar em Deus. Por isso que Jesus Cristo diz em um momento no Evangelho: Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e fatigados pelo peso do vosso fardo, pelo peso do vosso trabalho. Porque em Jesus Cristo, esse trabalho, ele se torna uma missão. E essa missão, ela tem verdadeiro ânimo e tem verdadeira eficácia quando nós aprendemos a repousar em Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer: Vinde a mim e encontrareis repouso. Jesus é o nosso repouso. É nele que nós precisamos dedicar tempo para permanecer na presença dele.
permanecer nesse momento de repouso do meio-dia, onde nós paramos na sombra, num verde pasto, para que realmente possamos descansar, como também diz o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Ele me leva a descansar em verdes prados, a águas tranquilas me conduz, restaura minhas forças, guia-me pelo caminho certo, por amor do seu nome. Veja que Jesus é aquele que nos conduz a esse pasto verde, que Ele nos conduz a esse lugar onde nós podemos descansar, restabelecer as nossas forças, para que nós possamos escutar a sua voz, para que possamos aprender dele, para que possamos adentrar nesse momento de intimidade. Por isso que nós precisamos realmente ir descobrindo a nossa espiritualidade, aquilo que nos encanta, que nos atrai a Jesus Cristo, aquilo que realmente nos faz experimentar este amor em nossa alma. Por isso que a esposa ela vai dizer: mostra-me o amor de minha alma, porque Jesus é esse amor da nossa alma, é aquele divino esposo que vem e nos traz completude, é aquele que complementa a nossa vida e realmente nos eleva a uma condição de plenitude. Por isso que é essencial descobrirmos a nossa espiritualidade, descobrirmos o nosso carisma, porque são essas duas coisas que nos farão realizados nessa terra, porque essas duas coisas nos ajudam realmente a se ver, sentir úteis numa missão, que é o carisma, onde nós damos Deus ao nosso próximo, onde nós exercemos essa obra de salvação das almas para o reino dos céus, dando e fazendo que se realize em nós aquele chamado dos primeiros discípulos: segue-me e farei de vós pescadores de homens, isto é, pescadores de almas para o reino dos céus. E a nossa espiritualidade, esse lugar de intimidade, esse mistério de Cristo que já está gravado em nós, que dá sentido à nossa vida, que alimenta a nossa vida e nos revigora para que realmente possamos estar sempre animados para a missão. E depois, no final do versículo, a esposa vai dizer: para que eu não comece a vaguear atrás dos rebanhos de teus companheiros. Veja como que é importante a espiritualidade e o carisma na nossa vida, porque enquanto nós não encontramos a nossa espiritualidade e o nosso carisma, nós continuamos vagueando atrás de muitas coisas, nos alimentando de muitas coisas que não vão nos trazer a plenitude. Por isso que nós precisamos adentrar nesse grande mistério divino, que é sim contemplar esse mistério de Cristo que nos atrai, esse primeiro amor, para que possamos colocar os nossos dons a serviço da obra de salvação das almas, para que assim não fiquemos vagando, buscando em muitos lugares aquilo que só esse caminho particular que Deus já imprimiu no nosso interior pode nos dar, que é a nossa espiritualidade e o nosso carisma próprio, que realmente é a presença que faz com que a presença de Cristo, pelo Espírito Santo, a presença do Divino Esposo, esteja sempre em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.